Oi pessoal, como vocês estão? Meu nome é Rodolfo Sampaio, eu sou psicólogo e hoje a gente vai analisar o filme O Culpado, ou Guilt, se você preferir. Queria só dizer que na Netflix está Guilt, mas a tradução é Culpado, então eu vou usar Culpado ou Culpado aqui durante o vídeo, mas você saiba que é o filme Guilt que pode aparecer para você na Netflix também. O Culpado é um filme da Netflix classificado como drama e com classificação indicativa de 16 anos, que conta a história de um detetive que foi rebaixado a operador de chamadas de emergência. Eu assumo que o que me chamou a atenção para assistir o filme foi o título, né? O Culpado. Pensei eu que o culpado deve ter alguma reflexão profissional, ética, moral e por que não de culpa, né? Sei lá, de repente. O personagem principal é o Joey Baylor, não sei se é assim que fala direito, que se encontra o filme inteiro dentro de uma central policial de Los Angeles, né, do 911, que é a central de emergência norte-americana e que aqui no Brasil é o nosso 190. Logo no início do filme não fica claro os motivos, mas é evidente o quanto o Joey ele está extremamente insatisfeito com aquele lugar, com aquela função que ele está exercendo e até com aquelas pessoas ao redor dele. Nitidamente, ele não quer estar ali. Desde as primeiras cenas, o Joey ele demonstra um nível de irritação bem alto que vai aumentando progressivamente durante a história. A gente vai tendo uma sensação de que o Joey ele se sente superior àquele lugar, como se aquela função principalmente fosse muito pouco para ele. E ele não tem vergonha nenhuma de expor isso nas poucas vezes que ele fala com um colega ou outro durante o trabalho. Entre algumas chamadas comuns e outras bem entediantes para o Joey, ele recebe uma ligação de uma mulher dizendo ter sido sequestrada pelo ex-marido. Nesse momento, que é o tchan, quando a história de fato começa, o Joey ele faz de tudo que ele pode para ajudar ela, sem medir muito nem as consequências das escolhas que ele vai fazendo. O que deveria ser só mais uma demanda de trabalho, só mais uma ligação, começa a tomar uma proporção muito maior do que o próprio Joey esperava, e aí a gente vai percebendo diversas situações, diversas questões nas quais o Joey se sente culpado. A relação com a ex-esposa, a distância da filha, os erros cometidos quando ainda era detetive de rua, as escolhas impensadas, os riscos que ele acabou gerando a tantas pessoas, tudo isso parece transbordar dentro de um policial extremamente sobrecarregado. Eu poderia olhar para esses comportamentos do Joey e até de outros personagens durante a história e facilmente a gente pensar em diagnósticos para eles. Mas eu assumo que isso seria bem arriscado e até um pouco injusto com os personagens de alguma forma, por a gente entender que são recortes muito pontuais, né, de um personagem, de uma história, em que a gente assiste ela em 1h30 de filme, mais ou menos. E essa é uma discussão muito importante, que eu não vou entrar muito aqui nesse vídeo, mas vale a pena só um comentário rápido do quanto fazer diagnóstico, fazer avaliações à distância é algo muito perigoso e não recomendado, não indicado, enfim. Então não vou fazer isso aqui e não recomendo que outros profissionais façam isso, mesmo que seja um filme, uma série, um ator que eu vi na televisão, não é indicado, né? Porque quando eu dou um parecer, né, quando eu opino sobre um possível diagnóstico de alguém, eu estou colocando essa pessoa nesse lugar. Por mais que eu diga milhões de vezes que não é algo certo, que não teve uma avaliação, essa pessoa começa a ficar nesse lugar. Então eu acho isso muito perigoso. Voltando pro filme, eu vou te dizer que o Guilt, o Culpado, ele não vai ganhar o Oscar, eu acho pelo menos, porque é um filme bem simples na verdade, mas é muito possível sim a gente fazer várias reflexões sobre como normalmente a gente lida com as culpas que a gente sente, mas além disso, o quanto pode ser muito prejudicial eu acumular culpas sem lidar com elas, sem buscar maneiras de lidar com elas mais saudáveis. Além disso, eu não posso deixar passar um outro ponto que o filme traz bem importante. Para ser bem sincero, eu não sei qual que é a realidade norte-americana, que é onde o filme passa, mas trazendo aqui para o Brasil, para mim é muito claro, até por experiências pessoais, do quanto a gente não se importa, a gente não cuida do funcionário público, do policial militar de uma forma geral, sendo mais específico. O Joey no filme, ele estava sendo processado por um possível crime que ele cometeu, cheio de demandas pessoais, nitidamente o emocional dele estava muito afetado, muito abalado, e isso afetava inclusive a atual função dele no trabalho, mas isso não era olhado.
mas isso não estava sendo em nenhum momento cuidado, e é exatamente isso que acontece aqui no Brasil. Ao meu ver, infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade, e dentro do militarismo mais forte ainda, de simplesmente punir. A gente não cuida, a gente pune. E quando a gente não cuida e vai só punindo, alguns problemas, algumas dificuldades, algumas questões podem sim tomar uma proporção muito maiores e trazer muito mais prejuízos para uma pessoa individual ou para todo mundo que está ao redor dela. E entendo que esse é um outro ponto que o filme traz. Não acho que seja o principal foco, mas o filme traz. E acho extremamente importante que a gente também olhe essa demanda aqui no Brasil, porque, por exemplo, o número de suicídios entre militares é muito alto. E isso não vem do nada. Enfim, só punir e não cuidar normalmente não vai trazer bons resultados. E aí, gostou da nossa análise do guilt, do culpado? Espero que sim. Comenta aqui embaixo se você já assistiu, se não assistiu, se vai colocar agora na sua lista para você conferir no próximo final de semana. E além disso, eu queria saber de você. Que filme, que série você gostaria que eu trouxesse aqui para a gente refletir um pouquinho junto? E quem sabe, a partir de agora, sei lá, criar um quadro falando só sobre filmes e séries? De repente, se vocês gostarem, por que não? Acho que é isso. Vejo vocês numa próxima. Até mais.